Então agora a gente vai discutir aqui, né, o problema da aceleração dos objetos, né, só que usando agora os conceitos de integral, né, nós vamos tentar descobrir qual é a velocidade e qual é a posição da partícula. Né? Por quê? Porque a gente aprendeu, né, aprendemos aí anteriormente nas aulas, o quê? Que velocidade instantânea era a derivada da posição. Né? Isso aqui era a derivada. Exemplo, se você tem x de t igual a 5 mais 3t mais 4t ao quadrado, né? Se você derivar, aí lembrando daquelas regrinhas lá de derivação, essa derivada aqui, como é uma constante, é 0, essa daqui fica só 3, e essa daqui cai esse 2, né? Fica 8t. Isso aí seria a velocidade do objeto. 3 mais 8t. A gente aprendeu isso daí. Bom? Da mesma forma, a aceleração instantânea era a derivada da velocidade. Então, a gente poderia calcular aqui a aceleração agora, derivando mais uma vez esse rapaz aqui, ó. Derivando 3 vai ficar 0, derivando 8t vai ficar só 8, né? Então a aceleração aqui dele aqui é 8. 8 o quê? Metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Né? Então, a gente aprendeu que se a gente tiver a posição, você deriva mais uma vez e encontra a velocidade. E você deriva uma segunda vez e encontra a aceleração. Tá bom? A pergunta é: como podemos, ou se é que a gente pode, ou até onde que a gente pode fazer, né? Como podemos fazer o caminho de volta? Ou o que é que significa o caminho de volta? Né? O caminho de volta aqui, no cálculo, é chamado de antiderivada. Antiderivada é contra a derivada, né? Ou, também conhecido, né? Procedimento de integração. Famosa integral. Então, integral nada mais é do que o procedimento de volta da derivada. Né? De forma bem resumida, integrar é fazer a antiderivada. É a partir de uma função que você derivou, né? Ou mesmo uma função qualquer que você não sabe se derivou ou não, né? Alguém te deu lá uma função para você quer calcular a integral. Calcular a integral é calcular qual foi a função que foi derivada e te deu aquela função lá que você acabou de estar vendo ali na sua frente. Né? Ou seja, no nosso exemplo aqui, eu te digo que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Será que com esse 8 aí eu consigo calcular a velocidade? Consigo calcular a posição? Né? Ou seja, eu consigo fazer o caminho inverso? Né? Isso aí é integral. De forma bem resumida, é fazer o caminho inverso da derivada. Por isso que a integral também é chamada de antiderivada. Tá bom? Como é que é o procedimento? Bem simples aqui, mas não é fácil de entender. Né? É bem simples na construção algébrica, mas não é fácil de entender como é que vai ser construído, né? O procedimento, né? Para os casos que vão vir a seguir. Se a gente tem a aceleração que é dv dt, né? Ou seja, se a nossa aceleração era o limite quando o ΔT ia para zero, e a gente fez alguns casos aqui, da velocidade média, tá bom?
eu posso fazer o seguinte, eu posso pensar que a aceleração é a velocidade média quando o dt era pequeno, né? Então eu posso fazer o seguinte, o nosso ΔV vai ser A que multiplica ΔT. Na linguagem do cálculo, a gente faz agora esse rapaz aqui ser o que a gente chama de infinitesimal. Ele passa a ser um dt. E esse rapaz aqui também é um infinitesimal. O que é isso? É uma unidade muito pequena, é um valor muito pequeno, tendendo a zero. Esse cara é o nosso dv. E aí a gente escreve assim, ó, dv igual a dt. É como se eu tivesse pego aqui a derivada, né? Quebrado aqui uma parte dv, né? Uma parte dt. Né? Porque é uma divisão, agora eu estou transformando num produto. Né? Aí vem a ideia, né? A gente chama de integral. A integral é chamada de integral indefinida quando você pega esse dv e usa agora o símbolo da integração. O que é o símbolo da integração? É um Szinho aqui, ó, de um lado e do outro. Né? Esse S aí, para quem nunca viu falar de integral, né, ele tem uma origem lá no cálculo, tá bom? Que a gente pode discutir depois, mas no curso de cálculo você vai se aprofundar bem mais. Né? Esse Szinho, essa cobrinha aí, né, que muitos gostam de também de chamar, ela é uma analogia, digamos assim, é um símbolo, né, para representar uma somatória, tá bom? De infinitos elementos infinitesimais, né? Ou seja, infinitos pequenos aqui, ΔT, ou infinitos elementos de ΔV. Né? É como se fosse uma soma de vários ΔV, uma soma de vários ΔT. Lógico que esse conceito aí, depois a gente pode discutir melhor. Né? Então, essa integral indefinida, tá bom? Significa que você não está preocupado no momento, né, em encontrar quem é os limites na qual vale a sua expressão. Por exemplo, eu fiz essa continha aqui inicial para calcular a velocidade na aceleração, fiz uma derivada, ó, peguei o 3 mais 8t e calculei que vale 8. Mas em nenhum momento eu disse qual eram os intervalos de tempo que esse cálculo aí poderia ser feito. Eu não disse, por exemplo, se vale entre 0 e 2 segundos, se vale entre 1 segundo e 3 segundos. Eu não disse nada disso, eu simplesmente derivei e pronto. Eu não coloquei ali um limite no tempo para o qual eu poderia fazer a conta. Então, quando eu for fazer o processo de volta, que é a integral, né, para tentar encontrar esse 3,8 mais t, eu vou ficar com uma função, né, que ela não vai ter esses limites bem definidos. Isso vai se chamar de integral indefinida. Né? Qual é o exemplo aqui que a gente já calculou, já usou bastante? O exemplo é o seguinte, ó, se o A for constante, a gente já fez essas contas. Né? O A constante vale a seguinte expressão, ó, V igual a V0 mais AT. Então, quando o A for constante, eu vou fazer o seguinte, essa integração aqui do V, né, da velocidade, vai ficar simplesmente V. Né? O resultado aqui de integral de V vai ficar V, tá bom? Então vai ser uma função do tempo, a velocidade. Né? E o resultado de A integrado no tempo, né, vai ficar A, porque é uma constante, ó, integrado no tempo. Isso aqui vai ser A, vai ser igual ainda, né? A vezes T. Por quê?
Porque ao integrar aqui o valor de 1, a função que originou o nosso 1 foi o t. Como que é isso? Né? Só você lembrar lá das regrinhas de derivação. Por exemplo, ó, se eu tiver 2t ao quadrado e eu for derivar, vai ficar como? Esse 2 aqui vai cair, né? E o resultado da derivação vai ser 4t, né? Se eu for fazer a derivada. Se eu tivesse 3t, se eu fosse fazer o procedimento de derivado, né? Aqui tem 1, esse 1 ia cair, e eu ia ter só 3t elevado a 0, que é 1. Então, ficaria como se fosse 1 aqui, ó. Isso me diz o quê? Que a integral do tempo, tá bom? Era t ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque aqui tinha um 4, então eu tenho que dividir por 2. Assim como a integral de 1 é t. É o procedimento de volta. Né? Então a integral de t2, só para ilustrar aqui, ó, quando eu for fazer agora a integral de tempo, né, aliás, do tempo, a função que originou esse t aí foi t2 sobre 2. É só você fazer o processo de volta. Ó. Desce o 2 para derivar, vai me dar o tempo. A função que me deu o 1 foi o t. Outro exemplo, ó, a função que me dá t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Quando você deriva o t ao cubo sobre 3, fica t ao quadrado. É só você lembrar do procedimento de volta. Ó. Então a integral de t é t ao quadrado sobre 2. A integral de 1 é t. A integral de t ao quadrado é t3 sobre 3, e assim vai. Então a integral aqui desse rapaz que tem 1 aqui, ó, como se tivesse 1 aqui dentro, é só t, que também é função do tempo. Só que é uma integral indefinida, como eu falei no começo. Não tem os limites de integração. Eu não sei quais são os intervalos de tempo que valem essa expressão. Né? Então o resultado aqui vai ser v, né? Então como é que fica aqui? Ó? Integral de dv, integral de a dt, né? Que é a integral da velocidade, vai ser v igual a t mais uma constante, que eu não sei quem é. Quando você resolve uma integral e no final você diz que é mais uma constante, claramente você está diante de uma integral indefinida. Porque eu não sei quem é ainda essa constante. A gente vai já ver como é que fica na integral definida. Aí a gente já vai ter mais essa constante. No nosso caso, eu sei que v é igual a v0 mais at. Mas pelo resultado da integral, estou encontrando que v é igual a at mais uma constante. Ora, se eu comparar as duas expressões, quem é essa constante? v0. Né? Se você pegar agora o que a gente já conhece, que é v igual a v0 mais at, e o resultado da integral foi v igual a at mais uma constante. É óbvio que essa constante é exatamente o v0. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, quem é a constante? V, quando o tempo for 0, vai ficar A vezes 0 mais a constante. Então, eu sei que a constante é igual ao V0. E aí eu escrevo minha expressão agora o seguinte, ó, V igual a AT mais V0. Então, ao fazer a integral definida, eu consigo recuperar a expressão original. Só que tem um detalhe, eu vou precisar de quem? Saber quanto é que vale o V0. Senão não consigo resolver o problema. Dá um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Digamos que a aceleração, né? Tá lá, ó, aquela mesma primeira lá do problema. 8. Quanto que vale o V de t? Se eu sei que a aceleração é 8, quanto equivale à velocidade? O que é que eu vou fazer? A integração. Então, dv igual a a dt. Eu vou integrar de um lado, integrar do outro. Vai ficar assim, ó. No primeiro termo a gente tem só o v,
né, de t, que é função do tempo. No segundo, a gente vai ter a integral de 8 dt. Quando eu integrar esse 8 dt, vai ficar 8 vezes o t, né, que é o termo que elimina aqui o 1. Então, a gente vai ter mais uma constante. Então, vai ficar assim, ó, v de t mais é igual a 8t mais uma constante que eu não sei quem é. Quanto que vale essa constante? Eu vou precisar saber quem era a velocidade inicial, não tem jeito. Enquanto eu não souber quem é a velocidade inicial, eu não sei quem é a constante. Então alguém tem que chegar e me dizer assim, olha, a velocidade inicial naquele problema lá era 3. Esse é o problema da integral. A derivada é muito bonito, você deriva e acabou. Agora a integral não, você vai precisar de uma informação a mais, nesse caso. Então aqui você precisa, para responder a pergunta, você vai precisar da velocidade inicial. Por quê? Porque se alguém disser que a velocidade inicial é 5, aí a sua expressão vai ser 8t mais 5. Mas se alguém disser que a velocidade inicial é 1, aí a expressão já é diferente, é v igual a 8t mais 1. Ou seja, você fica refém, dessa constante que você só vai saber se alguém te disser a velocidade inicial. Então, assim, calcular a velocidade a partir da aceleração, pode calcular? Pode. Mas você vai ficar refém ainda de quem é. Você vai precisar saber quem é a velocidade inicial. Vamos dar outro exemplo aqui agora, mais complicado, Exemplo 2. Digamos que a sua aceleração não é constante. Sua aceleração é 10t. Isso aqui, não é MRU-V. Só lembrando. Não é movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração não é constante. É possível calcular a velocidade? É sim. Tá bom? Como é que vai ficar? Essa é a vantagem da integral. Vai ficar assim, a integral de dv é a integral da aceleração no tempo. A integral do dv é simplesmente v. A integral da aceleração vai ser a integral de 10 vezes t. Aí agora aqui tem um cuidado. Vamos lá. Passa para cá. V é igual a 10. 10 é uma constante. A gente pode tirar da integral. Para fora da integral. Então vai ficar assim. 10. A integral de t dt. Resolver integral é fazer a seguinte pergunta. Qual foi a função que você derivou e encontrou t? A gente já sabe ali, Vou botar um pouquinho aqui, Para eu encontrar o t, eu preciso derivar t ao quadrado sobre 2. T ao quadrado sobre 2. Então, o resultado dessa integral aqui, vai ficar assim. V igual a 10. Integral do t, t ao quadrado sobre 2. Só que tem um problema da constante. Então, a gente dá uma ajeitada aqui, a velocidade vai ficar assim, 5 t ao quadrado mais constante. Aí, essa constante. E agora? Novamente, vou precisar saber quem é a velocidade inicial. Porque se eu souber quanto é que é a velocidade inicial, digamos que V0 é 5, eu vou saber que a minha constante é 5. Tá bom? Que é a velocidade inicial. Se o meu V0 for 3, a minha constante vai ser 3. E aí a velocidade aqui vai ser 5t ao quadrado mais 5. Nesse outro caso vai ser 5t ao quadrado mais 3. E assim vai. Mas eu fico sempre refém aqui da velocidade inicial. Então, é possível fazer a conta da integral. Você consegue fazer a volta,
né? Aí você vê assim, ó, a aceleração era 10t, a velocidade pode ser 5t ao quadrado mais 5, pode ser 5t ao quadrado mais 3, tudo vai depender da sua velocidade inicial. É possível calcular a velocidade, só que você vai precisar de uma informação extra, que é a velocidade inicial. Tá bom? A velocidade inicial. Isso só acontece, né, nos casos onde a integral, né, como eu falei aqui, é indefinida. Quando a integral for indefinida, você vai precisar de fato, né, saber, né, essa velocidade aí inicial. O que eu queria só que você pegasse aqui a ideia, né? Vocês pegassem a ideia aqui é o seguinte: integrar nada mais é do que você tentar procurar a função que originou aquela que você está integrando. Entendeu? Esse é um procedimento que no cálculo não é tão simples. Você vai ver que quando você for fazer, quem já está no cálculo 1, né, ou quem vai futuramente para o cálculo 1, você vai ver que é muito mais difícil integrar do que derivar. Muito mais. Existem integrais aí cabulosíssimas, né, que não são simples de serem feitas. Inclusive existem integrais que nem dá para fazer. Certo? Você tem que fazer numericamente, tem que ir para o computador. Você tem que fazer algo numérico. Não tem uma expressão bonitinha para ela, não. Aqui eu estou fazendo os exemplos que tem expressão bonitinha por enquanto. Né? Uma função que é 10t, né? A gente está fazendo 10t aqui, a integral é 5t ao quadrado mais constante. Aqui tudo bem, por enquanto está tudo bem, porque eu sei que o 5t ao quadrado foi que originou o 10t. Né? Mas existem integrais aí que não tem solução, não. A indefinida não tem solução, não. Aqui tem, por enquanto. Né? Então, um dos problemas lá do cálculo 1 que muita gente tem dificuldade é isso. Derivar é muito bonito, muito fácil. Lógico que vai ter algumas funções trabalhosas para derivar. Mas nem se compara fazer derivada do que integral. É um curso todinho lá no cálculo de técnicas de integração. Mas existem várias técnicas de integração. Várias mesmo. Desde técnicas simples, como é o caso aqui de funções de polinômios. Né? Aí você vai complicando um pouquinho com funções trigonométricas, né? Funções exponenciais, aí pior ainda, né? Integrais trigonométricas, aí por aí vai. Bota um ln no meio, pronto, já bagunça tudo. Um logaritmo, né? Aí fica muito difícil integrar. Né? Na derivada não, a derivada você basicamente tem uma técnica só, digamos assim. A única regra que existe lá na derivada que é difícil, que o pessoal aprende assim em uma semana tranquilamente, é a regra da cadeia. Pronto. Acabou-se. Né? Mas integral não. Integral é difícil. Integral tem várias técnicas. Né? E você pode ser muito bom num tipo de técnica, quando você coloca uma integral na sua frente lá, você não resolve não. Porque exige outra técnica. A gente vai fazer exercícios, tá bom? Depois eu vou trazer exercícios para vocês. Só que a vantagem da gente aqui é que a gente vai se restringir só aos polinômios. Né? Só os polinômios. Eu não vou trazer aqui função trigonométrica para integrar por enquanto, não. Né? Não vou trazer aqui função exponencial para integral, não. Né? Nem para derivar, nem para integrar, porque realmente é um trabalho. É um trabalho aí que você só vai ter lá no cálculo 1. Entendeu? Agora, é importante pegar a essência, né, do que é a integral. A essência da integral é você procurar qual é a função que originou aquela lá, que você está querendo integrar. Aqui para polinômio, tudo bem. Até que sai mais ou menos. Né?
Mas realmente é difícil. Vamos lá. Ó. Eu vou agora dizer para vocês o que é a integral definida, né? A integral aqui é chamada né, de integral definida bom, quando está explícito os limites de integração. O que é isso? Alguém já te diz qual né, os valores tanto da velocidade como os valores do tempo em que você precisa fazer essa integração. Por exemplo, você quer calcular, você tem um valor de uma aceleração, né? Tá aqui, pode ser, sei lá, 8 metros por segundo ao quadrado. E você quer calcular a velocidade, né? Porque a integral é isso, é você voltar. Só que alguém te diz assim, olha, eu quero calcular a velocidade no intervalo onde o tempo é 1 segundo e 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, eu tenho uma velocidade que é V1 e uma velocidade aqui que é V2, que eu posso até colocar lá no problema. Tá bom? E aí eu te dou com quem é a velocidade inicial, por exemplo, aqui V1, digamos que sei lá, 5 metros por segundo, e eu pergunto quanto é que vale a velocidade posterior. Se eu te disser quem são o tempo inicial, o tempo final e a velocidade inicial, eu estou te dando aqui os chamados limites de integração. Aí, nesse caso, a integral que você vai fazer, né? Como é que seria o procedimento integral? dv igual a dt. Nesse caso aqui, aquele szinho lá que você coloca aqui, ele não fica sozinho. Ele vai ter aqui a velocidade 1, ele vai ter a velocidade 2 aqui em cima, e aí aqui desse lado ele vai ter o tempo 1 e desse lado aqui o tempo 2. Quando você tem definido aqui quem são os limites de integração, né, quem são esses rapazes aqui, né, isso aqui é o nome de uma integral que a gente chama de integral definida. Aí nesse caso aqui é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque eu já estou dizendo quem são os tempos aí, quem são as velocidades, né? Eu posso até perguntar quem é a velocidade aí final, mas eu já estou deixando claro em que região, né? Em que ponto do espaço, né? Tanto do tempo aqui como da velocidade, em que região você deve fazer essa conta. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A integral de V1 V2 da velocidade, isso aqui vai ficar o quê? A diferença, se fosse indefinida, ficaria só V. Né? Lembra que ficaria só V. Mas aqui não, a gente faz assim, ó, V, aí coloca uma barrinha aqui, substituído de V1 até V2. O que significa isso? Significa que vou fazer V2 menos V1. Você vai ver muito essa nomenclatura aqui, a integral de dv é um Vzinho, uma barra aqui, né, vertical, com os limites de integração, V1 e V2. Isso significa simplesmente a diferença entre, é uma notação, os limites de integração. Aí vamos lá agora, a outra parte, ó. A integral de a dt de t1 até t2 vai ficar, como o a é uma constante no nosso problema, vai ficar 8 a integral de t1 até t2 de dt. Se fosse indefinida, ficava só
8t. Mas não é indefinida. Tá bom? Se fosse indefinida, ficaria só 8t mais uma constante. A gente fez assim. Mas não é mais indefinida. Ela é definida. Significa que eu vou substituir agora os limites de integração aqui também, a barrinha, ó, t1, t2. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Aqui fecha, né? 8t2 menos 8t1. Né? Novamente, vai ser a diferença do resultado usando os limites de integração. Bom, aí, ó, na nossa conta final vai ser assim, ó, a integral de V1, V2, ajeitando agora todo mundo aqui, vai ser a integral de T1 até T2, no tempo T2, a, né, que multiplica TT. Né? Ou seja, vai ser V2 menos V1 é igual a 8T2 menos 8T1. Aí, se você quiser aqui, por exemplo, substituir esses valores aqui, ó, no nosso problema fica como? Ó? Eu consigo encontrar quem é o V2. Ó, V2 menos o V1, que era 5, igual a 8 vezes T2, que é 3, menos 8 vezes T1, que é 1. Então, nosso V2 menos 5, fazendo a continha aqui, vai ficar 8 vezes 3 menos 8 vezes 1. Então, vai ficar 24 menos 8, vai ficar 16. Não. Aqui, o V2 vai ficar 21 metros por segundo. A integral definida, ela te dá um resultado. Ela não necessariamente te dá uma função, ela te dá um resultado final. Pronto. A velocidade no instante t2 é 21 metros por segundo. Tá bom? Aí, ó, vamos fazer agora o formalmente, né? Digamos que a aceleração seja constante. E eu quero calcular TV a dt integrado aqui de V0, agora o meu V0 é inicial, até um V qualquer. Né? Meus limites de integração vão ser diferentes. Vai ser o V inicial, né? Um V qualquer, um tempo inicial e um tempo t qualquer. Eu posso depois fazer o meu tempo inicial ser 0 segundo. Aí eu substituo agora aqui o meu t0. Olha a expressão que a gente vai ter. Ó. Vai ficar assim, ó, V menos V0 igual a AT menos AT0. Eu não estou dizendo que o meu T0 é 0. Aqui vai ser 0. Eu vou ficar com a expressão agora V igual a AT mais V0. Olha só. Eu não preciso mais da constante e nem da velocidade inicial. Eu já ganho, né, a expressão correta, né, e de forma direta da velocidade em qualquer tempo. Isso porque na integral definida eu preciso já de antemão fornecer os limites de integração. É diferente da indefinida, onde eu não preciso fornecer os limites de integração, preciso fornecer só no final, se eu quiser encontrar uma expressão. Né? Mas aqui não, já sai direto, já sai de forma direta. Certo? Sem ter problema nenhum. Bom? E a posição, né? A gente falou tanto de velocidade e aceleração, será que é possível fazer a volta? A volta também vai ser possível fazer, ó. É possível, né? Outra pergunta, é possível calcular a posição? Mesma coisa. Eu não sei que velocidade é dx, dt, né?
Eu vou agora e uso o que eu sei de integral, ó, dx igual a v dt. Só que quem é meu v? Ó? Eu já fiz a integração aqui, ó. V é igual a v0 mais at. Então, ó, vamos fazer a integral definida aqui, ó. Integral de x0 até um x qualquer. Né? Integral de t0 até um t qualquer. Né? Isso aqui vai ser a nossa integral definida. Quando a gente for fazer alguns exemplos, vocês vão ver que é bem simples. Né? Pode parecer difícil, mas não é difícil. Né? Principalmente com funções polinomiais, é bem simples. Né? Não é tão complicado assim. Certo? Vamos lá. X, integral de dx, então vou só ajeitar aqui, ó, x dx igual a integral de t0 até t, v dt. Isso aqui vai ficar como? X menos x0 de um lado. Aí aqui ó, eu vou usar a minha expressão para velocidade. Ó, vou colocar ela dentro da integral. Ó. Ficar assim, ó, t0 até t. De quem? Quem é a velocidade? É v0 mais at. Aí aqui complica um pouco, né? Porque agora tem uma soma. Só que nem tanto. Ó. A integral de uma soma é soma das integrais. Então, isso aqui é uma propriedade das integrais, né? A integral de uma soma é uma das propriedades de integral. É a soma das integrais. Assim como a derivada de uma soma, né, é a soma das derivadas. Então, ó, fazer assim, ó, x menos x0 igual a integral de t0 até t de v0 dt. Olha só, vou quebrar em duas. Ó. Integral de t0 até t de at dt. Aí eu vou procurar ó, quem é a função que originou o meu v0 e quem é a função que originou o meu a vezes t. Né? Lembrando que o a é uma constante, porque a gente está no movimento, né, retilíneo aí, uniformemente variado. Tá bom? Então, ó, quem foi que originou o v0? Se você lembrar bem, ó, quem origina o v0 a partir da derivada é o v0 vezes t. Que eu derivo e encontro v0. Quem origina o at a partir da derivada foi o at ao quadrado sobre 2. Por quê? Quando eu derivar, esse t2 aqui desce para cá, cancela com esse 2, fica só at. Né? Então, o resultado aqui vai ser assim, ó, x menos x0, observe bem, ó, v0 vezes t, só que é uma integral definida. Ó. Então, aqui eu vou ter que substituir essa expressão aqui em t0 e t. Né? É uma diferença entre t0 e t. Mais a de t, quem é? at ao quadrado sobre 2. Só vou ter que substituir aqui em t0 até t. Então, vamos fazer essa substituição aqui. Ó. X menos x0 vai ficar v0. Aí o t ó, vai ficar assim, t menos v0 vezes t0. Mais a outra expressão, at ao quadrado sobre 2 menos at0 ao quadrado sobre 2. É sempre uma diferença. Na integral definida é sempre uma diferença. Né? Só que eu posso fazer o meu t0 ser 0. 0 segundos. É o tempo inicial. Bom, quando eu fizer isso, ó, esse cara aqui vai embora. É 0. E esse rapazinho aqui também vai embora. Aí eu vou ficar com o quê? X menos x0 igual a v0t mais at2 sobre 2. Olha que interessante, eu ganho a expressão original de volta. Ó. X igual a x0 mais v0t mais at2 sobre 2. Perfeito.
equação do MRUV para a posição a partir da velocidade, que foi calculada a partir da aceleração. Né? A partir da aceleração. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Para calcular a posição agora. Exemplo. Bom, digamos que uma partícula, né, ela tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E inicialmente ela parte da posição de 5 metros. E ela tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Pergunta é, quanto é que vale a posição como função do tempo? Direto. Né? Usando integral. Diz, eu posso usar aqui a expressãozinha do MRUV? Não. Eu quero que você faça essa questão usando os conceitos de integral. Então vamos lá, quem são os pontos? Ó? Um ponto é T, o outro é T0. A velocidade é V e a outra é V0. Né? O X é X qualquer e o X é X0. Então são dois pontos, um inicial e outro final. Né? Como é que vai ficar a integração aqui? Ó? A igual a dV dt, né? Que é a derivada. Vamos fazer a inversão aqui, vai ficar dV igual a dt. Como eu tenho os pontos aqui em questão, eu tenho meu x0, eu tenho o v0, eu vou fazer a integral definida. Então eu vou calcular aqui de v0 até v qualquer. E aqui eu vou calcular de t0 a t qualquer. Então ó, vai ficar assim. Ó. Integral de v0, quem era o nosso v0? 2 até v de dv igual a integral de t0. Quem é o t0? Eu vou dizer que é a origem, né? Que é 0 aqui. Sempre o t0 vai ser 0 no nosso caso. 0 até t. Né? A aceleração quem é? 4 dt. Como é que vai ficar aqui então essa brincadeira aqui? Ó? dv, como é definida, vai ficar v menos 2 igual a 4, que multiplica o t, né? Que é o que originou aqui esse 1. Né? Substitui de 0 até t. Vai ficar assim, ó, v menos 2 igual a 4t menos 4 vezes 0. Ora, 4 vezes 0 é 0. Então, o nosso v, como função de t, é 4t menos mais 2. Né? Isso aqui seria a velocidade. Velocidade o quê? Instantânea. Bom? E a posição? Ó, a mesma coisa. V instantâneo é dx dt. Então eu posso dizer que o dx é v vezes dt. Né? Eu sei quanto é que vale o v, está aqui, 4t mais 2. Eu posso fazer a integração agora aqui de quanto até quanto? Ó, de x0 até x qualquer. E no tempo aqui de t0 a t qualquer. Quem são os valores que a gente tem? Ó? x0 no nosso problema é 5. Né? Então vai ficar assim. Ó. X menos 5 é o resultado desse integral aqui. A integral de t igual a 0 até um t qualquer de vt. Quem é vt? V de t. 4t mais 2 integrado em dt. Vamos lá. 5x, 5 menos x, igual a... Aí vamos quebrar em duas. Ó. Integral de t 0 até t, de 4t, que multiplica dt, mais a integral de 0 até t, 2 vezes dt. Certo? Aí vamos lá. Ó. 5x menos 5 igual a... Quem é a função que originou esse t? Sempre lembre assim, t, quem origina a função é t ao quadrado sobre 2. Né? A constante 1, quem origina essa função é t. Então aqui tem um 1. Então fica assim, ó. 4t ao quadrado sobre 2
substituindo de 0 até t, mais 2 vezes t, substituindo de 0 até t. Então vamos aqui mais embaixo. 5 menos, x menos 5 igual a... Aí eu posso cancelar já esse 4 com esse 2 aqui. Aqui fica 2, aqui fica 1. Né? E vai ficar assim, 2t ao quadrado menos 2 vezes 0 ao quadrado. Mais 2t menos 2 vezes 0. Então aqui é um pedaço da integral, aqui é outro pedaço da integral. Como esse cara aqui é 0, isso aqui cancela, não precisa. Esse aqui também é 0, não cancela. Fica assim, ó, x menos 5 igual a 2t ao quadrado mais 2t. Ajeita a expressão aí, vai ficar assim, x de t é igual a 2t ao quadrado mais 2t mais 5. Pronto. Isso aqui seria a posição como função do tempo, né? E aqui seria a velocidade. Se você quiser agora, você calcula de novo. Ó. Você, para testar, deriva esse rapaz aqui. Como é que vai ficar a velocidade? Ó? Esse 2 cai, vai ficar 4t. Esse t fica sozinho, 2. Mais 0, que é a derivada constante. Velocidade, 4t mais 2. Que é exatamente o que a gente tinha calculado aqui anteriormente. Ó. 4t mais 2. Tá? Deriva mais uma vez, aceleração. Vai ficar o quê? Se eu derivar mais uma vez, a aceleração aqui vai ficar 4 mais 0, ou seja, aceleração 4. Que era, né, aqui a derivada, mais uma vez, só para testar, que era a aceleração lá desde o começo. 4. Então o procedimento de integral é a volta. É quando você não sabe quem era a velocidade e quando não sabe quem era a posição. Aí você, a partir da aceleração, só que lembrando, você vai precisar de informações sempre de posição inicial e velocidade inicial. Sem essas duas grandezas aqui, não dá para você calcular a função original. Porque vai cair na integral indefinida e fica sempre essa constante aí a serem sempre calculadas. Então é possível fazer a volta desde que te forneçam um x0 e um v0, né, em t0 igual a 0. Bom, inicialmente, qual era a posição e qual era a velocidade aí inicial do objeto. Ah, é o primeiro contato com a integral? É o primeiro contato às vezes com derivada? É, beleza. Mas o que eu quero que vocês entendam é só a lógica inicialmente. Né? O treino, né, o sentido daquilo ali, tem uma interpretação gráfica muito forte aqui, tá bom? Que eu não vou comentar agora aqui. Né? Da mesma forma que a derivada ela é a reta tangente, a curva, né? A integral ela vai ser a área da curva. Né? Vai ser a área da curva. Esse é um dos... Se você disser assim, para que serve integral no cálculo? Né? Serve só para calcular a função original? Não. Né? A integral ela tem uma utilidade assim, muito grande, que é calcular a área de qualquer curva. Qualquer curva mais bizarra que você possa imaginar, você consegue calcular a área que aquela curva faz com o eixo x, por exemplo. Usando os conceitos de integral. Então tem uma interpretação gráfica muito forte, né, que eu vou discutir também um pouquinho depois, né, com vocês. Só que o que eu queria que vocês entendessem aqui no primeiro momento é isso, que calcular a integral é fazer o caminho de volta da derivada. Entendeu? Ah, derivar eu sei derivar, agora a volta. A volta ela é um pouquinho mais trabalhosa, exige algumas coisas aqui, como posição e velocidade inicial, né? Mas é possível fazer a volta. É possível. Aprendendo direitinho um pouquinho as técnicas ali, é possível fazer a volta. Certo?